Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta segunda-feira, 26 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E nós começamos o programa de hoje falando sobre o mercado do leite. O preço do produto captado em setembro e pago ao produtor em outubro deve se manter num patamar elevado. E segundo os especialistas, assim é possível que haja um novo recorde real do preço da média Brasil. Os preços em níveis elevados são consequência de um desequilíbrio entre a oferta restrita e a demanda aquecida por lácteos. E quem tem mais informações sobre este assunto é o engenheiro agrônomo Lorildo Stock, analista da Embrapa Gado de Leite. Boa noite, Lorildo. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite e seja muito bem-vindo ao DBO na TV. Muito obrigado pela oportunidade. A Embrapa à disposição. É um prazer. Obrigado, Lorildo. A gente que agradece. E eu começo a nossa conversa perguntando sobre o preço do leite pago ao produtor. De julho a setembro, eles apresentaram expressiva alta, chegando, pelo relatório da própria Embrapa, a registrar R$ 2,13 o litro em setembro, 59% acima da média observada entre 2015 e 2019. O que justifica esse patamar elevado? Bom, em parte por causa do dólar, que houve uma desvalorização da nossa moeda, mas principalmente pelo aumento do preço ao produtor. Quer dizer, historicamente, o preço ao produtor no Brasil ele é 10% maior do que o preço da nossa referência internacional. E aí, um ano atrás, de junho a junho deste ano, os preços do Brasil estavam menores, então a gente conseguia até pensar em exportação. E a importação caiu bastante nesse período. Mas, de repente, 3 meses agora, recentemente, o preço realmente subiu bastante ao produtor e aí o que acontece? Nós não conseguimos mais, então, pensar na exportação, pelo menos nesse curto espaço de tempo, Perfeito. E agora, Lorildo, para outubro, A previsão é de um novo recorde aí no preço da média Brasil. O que é essa média Brasil? Explica para a gente. Essa média é uma média de 5 anos, corrigidos pela inflação, de maneira que a gente consegue comparar. Obviamente que existe uma sazonalidade, é um período que a gente já está saindo entre safra, estamos entrando no período de safra. Então, há uma possibilidade de redução, se fosse de uma situação típica, de 5% mais ou menos em cima do pico de agosto. E estaríamos mais ou menos na média. O que acontece? Os lácteos foram muito valorizados nessa pandemia, a demanda foi maior que a oferta, e a indústria, de certa maneira, tem a estratégia de se manter o mercado. Então, há uma sinalização de recuo em termos do leite spot, de maneira que certamente não teremos aumento para outubro, mas sim uma pequena queda. Agora, essa valorização, que o senhor estava explicando, pode acontecer no mercado spot também, então? Esse mercado spot já dá sinalização de recuo. Ou seja, o spot, na realidade, é um bom indicador, porque o spot acaba sendo o melhor indicador de mercado hoje, porque é uma situação em que a indústria se há um leite à disposição, a indústria tem a possibilidade de adquirir esse leite. Então, já está dando sinais de recuo, o que é natural, porque é um período que já entra a safra, E a margem do produtor está muito bom. E quais são as expectativas, então, daqui para frente, com relação a esse preço pago ao produtor, Já dá para a gente pensar já no ano que vem ou tá longe ainda, Lorildo? Olha, como diz a situação, tudo que sobe, cai, tem aquela história, Pois é difícil prever, mas a situação eu não quero dizer que o produtor está recebendo demais, não é isso não. É que está um pouco acima daquela expectativa típica. Podemos pensar sim, depende o quanto que essa produção vai reagir. A estrutura da produção que já vinha mudando, durante essa pandemia e agora após mesmo, se a gente pode considerar assim, leva algum tempo, mas agora ela acelerou, ou seja, tem uma saída de um produtor a cada 10 minutos mais ou menos, 6 milhões de vacas a menos nos últimos 3 anos, isso tudo muda uma situação na propriedade de mudança na estrutura. São menos produtores, maiores e mais eficientes.
menos desperdício, mais qualidade de leite, uma série de coisas que está por vir. E aí vamos ver como é que o nosso setor vai reagir, mas certamente vai reagir para melhor. Isso é muito importante. Mas a gente vê também que o custo de produção continua subindo bastante, né? O pecuarista ainda vai conviver por muito tempo com essa valorização dos preços do milho, do farelo de soja, por exemplo. Isso pode afetar diretamente aí esse lucro do produtor? Então, difícil prever novamente, mas o alimento, de uma maneira geral, saiu valorizado dessa pandemia. E o alimento do animal, mais ainda. A proteína saiu ganhando espaço. A proteína começou a ser muito valorizada. Ela tem a ver com renda real, que aumentou em outros países, não só no Brasil, e é inegável que a renda real aumentou no Não Brasil, entendi. mas a demanda está maior. E os preços da carne aumentaram, os preços do milho aumentaram, do farelo de soja. Ou seja, o alimento do animal aumentou de preço. Então, eu acredito que o ano que vem tende a uma normalidade do que a gente poderia esperar no longo prazo. Mas não acredito que volte aos níveis normais. Vai ser com um pouquinho de preço acima dessa média histórica de 5 anos. Perfeito. Lorildo, o senhor já citou também essa questão da chegada da estação, entrada das águas aí, né? Dá para a gente ter certeza de que a produção de leite vai aumentar daqui para frente? Isso mudando aí todo o cenário? Eu acho que a produção do leite, como eu falei, a mudança na estrutura, ela é evidente, leva algum tempo para o produtor se ajustar. O produtor mudou bastante, não é mais esse produtor que reclama de preço de leite, não é mais essa questão. São produtores muito mais tecnificados, as margens estão boas, eles são produtores mais atentos. A indústria não quer perder mercado, então ela vai segurar bons produtores. Há uma recuperação econômica sendo, vamos dizer assim, percebida e os preços no patamar histórico estão mais altos. Como os preços estão mais altos, a margem ela pesa muito mais porque você produz com 1 quilo de concentrado, dessa mistura 70% de milho e 30% de soja, você produz 3 litros de leite. Então, o que aconteceu? Embora os grãos tenham aumentado em torno de 38% agora nesse último mês, os preços aumentaram 59%, ou seja, a margem aumentou 65%, ou seja, está melhor para os produtores no curtíssimo prazo. Muito bom. E agora a respeito do consumo, né? Eu queria que o senhor abordasse para a gente, fizesse uma análise sobre essa questão também, né? O que vai acontecer no mercado interno com a redução dessa ajuda emergencial do governo federal para quem perdeu renda aí por causa da pandemia? Então, há uma expectativa não de você voltar a estaca zero, ainda que o governo resolva não tenha possibilidade de continuar a ter essa ajuda emergencial. A ajuda emergencial foi muito importante, em todos os sentidos. Por quê? Manteve, de certa maneira, a economia rodando. Então, quando se esperava que sem a ajuda emergencial o Brasil cairia 8% do PIB, agora já se fala em 4,5%. O agro segurou boa parte da economia. Claro que existe um risco aí para o ano que vem, com certeza, existe como em todos os países, mas a recuperação foi muito mais rápida. A economia não deu tempo de se acostumar com a queda, ou seja, foi feito uma atitude no sentido de manter um pouco essa renda, principalmente da população de baixíssima renda, as pessoas que não estavam na economia, que estavam invisíveis. Isso foi muito importante para o setor de alimentos como um todo. Agora eu queria falar rapidamente, Lourido, vamos ver se a gente consegue responder, né? Sobre esse cenário internacional, né? O senhor citou o impacto da pandemia no setor leiteiro, ela teve uma intensidade grande, mas dependendo da região. Mas esse impacto, no entanto, foi menor do que se esperava aí no início da crise? Foi. Se imaginava uma situação muito pior. Na verdade, a economia no mundo, em termos de 2019, ela já não foi grande coisa, ou seja, não crescemos muito em termos de produção. Tivemos vários problemas no mundo inteiro. Então, a economia, a produção de leite deve crescer 1,3%, o que é recorde em termos de crescimento baixo. Nunca tivemos uma situação assim. Agora, o que mostrou, uma das situações, é que o leite é o ouro da agropecuária, né? O leite foi muito valorizado, a produção local passou a ser mais valorizada, a segurança alimentar passou a ser um tema importante.
O alimento seguro passou a ser importante, a saúde da vaca, o uso da máscara de quem ordenha a vaca, os cuidados com a higiene, a saúde da vaca de uma maneira geral, o leite saiu fortalecida. Aliás, os alimentos de uma maneira geral, a agropecuária saiu fortalecida. Ou seja, sem alimento, como sem pandemia, não há condição de um país sobreviver. Então, essa foi uma das lições que a gente conseguiu ver. Sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado aí para todos nós, né? Lourido, eu quero agradecer muito, viu, a sua participação aqui com a gente, por ter atendido a nossa produção e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. E a Embrapa fica muito grato por isso. Uma boa noite. Boa noite. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, as informações do mercado do boi magro e da reposição. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Segundo o levantamento mais recente feito pelo pessoal da Scott Consultoria, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, o aumento das cotações foi de 1,3% na última semana, contando 7 dias de quinta-feira passada para trás, e de 4,1% na comparação com o início do mês. Considerando ainda todas as categorias e praças, a oferta limitada de animais resultou em alta de 84,9% no acumulado dos últimos 12 meses. De acordo com a análise, os machos puxaram as cotações da última semana, registrando valorização de 1,5% contra 1,1% de aumento na média das fêmeas aneloradas. As categorias mais eradas para giro rápido foram as mais procuradas no período. Os analistas da Scott destacam a Praça Paulista, onde o garrote de 9 arrobas e meia teve alta de 8,1% em uma semana e está sendo negociado a R$ 3.350 por cabeça, preço recorde. Vale ressaltar que os preços maiores pedidos pela ponta vendedora têm afastado os compradores, fazendo com que poucos negócios sejam fechados. Para os próximos dias, o cenário geral é de preços firmes, que serão sustentados pela oferta restrita de animais e que devem acompanhar o mercado do boi gordo. O leite UHT, mais conhecido como leite de caixinha ou longa-vida, tem o maior estoque nos supermercados para o mês de outubro desde 2018. Isso é resultado dos entraves na negociação de preços dentro da cadeia produtiva. De acordo com o boletim mais recente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, as commodities derivadas de leite apresentam redução de preços. O valor do litro caiu 2,4% e foi negociado a R$ 3,19. Já a mussarela recuou 1,85% e ficou a R$ 17,00 o quilo. Ainda segundo a CNA, a queda é uma consequência da dificuldade da negociação entre laticínios e supermercados. A previsão é que os preços caiam ainda mais em novembro, por conta do aumento das importações e também da entrada de produtos da nova safra. Já nas próximas semanas, os conselhos paritários entre produtores e indústrias de laticínio vão se reunir para definir o preço referência a ser pago ao produtor de leite. Seguimos para mais um intervalo e já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. Até já! De volta com Terra Viva DBO na TV. Vamos conferir agora como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Conforme a gente sempre fala no programa, segunda-feira é um dia tipicamente parado no mercado do boi gordo e com pouca movimentação. E hoje não foi diferente, com o ritmo de negócios menor sendo registrado em boa parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. No entanto, as negociações referentes às vacas gordas estão acontecendo com bastante intensidade e com alta em 23 das 32 praças monitoradas. E o que explica este cenário é a demanda aquecida para substituir o boi gordo, que além do preço elevado está sofrendo com a baixa oferta. Em São Paulo, uma das praças de referência para as cotações no país inteiro, o preço do boi destinado ao mercado interno segue estável em comparação com o fechamento da última sexta-feira, 23 de outubro, cotado em R$ 268 por arroba, considerando o preço bruto e à vista. Em relação aos animais que atendem o mercado externo, as ofertas de compra estão em R$ 273 por arroba, nas mesmas condições de pagamento.
Vamos agora às cotações. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas 24 mudanças entre as 32 regiões pesquisadas, sendo todas elas no sentido de morro acima, com destaque para as fêmeas. Começamos a extensa lista das cotações em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, o boi arredondou os R$ 260 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Na capital Belo Horizonte, a arribada foi geral, com o boi valendo R$ 258 e a vaca R$ 248. No sul de Minas, a valorização também foi dupla, com o boi saltando para R$ 258 e a vaca passando a valer R$ 244,50. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi subiu para R$ 251 e a vaca para R$ 241,50. Mesmo valor das cotações na região sul de Goiás, R$ 251 para o macho e R$ 241,50 para a fêmea. Agora falamos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que registrou alta só para a fêmea, que saltou para R$ 243,50. Valor em alta para a vaca também na capital Campo Grande, que saltou para R$ 242,50. Em Três Lagoas, mais uma alta geral, com o boi valendo R$ 258 e a vaca batendo os R$ 240,50. Valorização dupla agora no Rio Grande do Sul. Tanto no oeste do estado como em Pelotas, o valor do boi é de R$ 8,10 o quilo vivo, ou R$ 243 se a cotação fosse por arroba. Já a vaca está cotada a R$ 7,60, ou R$ 228 por arroba. Quem quiser comprar boi no oeste da Bahia vai pagar pelo menos R$ 253. Já a vaca está cotada a R$ 248. Voltamos para o centro-oeste do país. No sudoeste de Mato Grosso, a fêmea saltou para R$ 238,50. No noroeste do Paraná, a arribada foi geral, com o boi custando R$ 256 e a vaca R$ 238,50. Na região oeste de Santa Catarina, foi a fêmea que subiu. Está valendo R$ 228,50 no prazo de 20 dias. Agora o oeste do Maranhão, com o boi a R$ 256 e a vaca a R$ 240,50. Em Alagoas, a fêmea saltou para R$ 265. Vamos agora para Marabá, no Pará. A vaca passou a valer R$ 254. Já em Redenção, a fêmea atingiu os R$ 256. Em Paragominas, mais uma arribada para a vaca, que pulou também para R$ 256. No sudeste de Rondônia, a alta foi para o macho, que está valendo R$ 245,50. No sul de Tocantins, a vaca saltou para R$ 246,50. Agora o Acre, que registrou alta também para a vaca, R$ 228,50. A arribada geral no Espírito Santo. O macho subiu para R$ 248 e a fêmea vale no estado R$ 241,50. Terminamos a lista desta segunda com mais uma valorização geral, no Rio de Janeiro, com o boi cotado a R$ 254 e a vaca R$ 246,50. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta terça-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!